Vamos ler. Fala assim, Gálatas 6, do versículo 6 até o 10. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos te louvar, queremos te agradecer por essa oportunidade tão preciosa de nós podermos estarmos aqui reunidos mais uma semana na tua presença, para estarmos em comunhão com os irmãos e, acima de tudo, para ouvir a tua palavra, ouvir a sua voz, ouvir aquilo que o Senhor te quer ministrar ao nosso coração, Pai, nesta manhã. Por isso eu peço a Ti para que a bênção, o poder, a graça, a unção do Teu Santo Espírito esteja sobre a minha vida a partir de agora. Que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir, possa nos dar entendimento, possa nos dar compreensão acerca dessa porção das Escrituras e que o Senhor fale ao nosso coração, para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos hoje trabalhar essa segunda parte, desse texto que vai do versículo 6 até o versículo 10, que vai trabalhar esse tema, igreja, uma comunidade diaconal, ou seja, é uma igreja que serve com o intuito de cuidar dos cristãos. Então, o significado de ser uma comunidade diaconal é nessa perspectiva, que seja uma comunidade que sirva com o intuito de cuidar dos cristãos. E nós vamos dividir esse texto aqui em 6 partes. Na verdade, são todos esses versículos que estão aí. Então, na primeira parte, nós vamos ver que Paulo ele vai trazer um ensinamento de como nós podemos ser esta comunidade diaconal. Está aí no versículo 6. Depois ele vai trabalhar a segunda parte, que esse ensinamento nos oferece um princípio. E aí a gente vai ver qual é esse princípio. O princípio da semeadura e da colheita, versículo 7. Terceira parte, nós vamos ver então que existe 2 semeaduras e 2 colheitas, que é o versículo 8. Quarta parte, que o princípio da semeadura e da colheita nos traz uma promessa. Então, nós vamos ver isso, versículo 9, a parte A. Quinta parte, no entanto, por trás dessa promessa esconde-se um perigo. E aí nós vamos ver, versículo 9, tanto a parte A como a parte B vai falar sobre isso. E, por último, nós vamos ver quando nós devemos ser uma comunidade diaconal, que está aí no versículo de número 10. Por isso, então, que você possa ficar com a sua Bíblia aberta nesse texto, e nós vamos estar discorrendo esses versículos, e à medida que nós formos lendo, nós vamos estar procurando trazer aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar a partir de agora. Muito bem. Então, a primeira parte, então, versículo de número 6. Como podemos ser esta comunidade diaconal? Essa comunidade que tem que ter esse propósito de servir com o intuito de cuidar dos cristãos. Lembrando que na semana passada, nós falamos bem claro que a nossa comunidade tem que ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade que procure ajudar os irmãos, principalmente aqueles que caem. E hoje nós vamos estar trabalhando agora essa comunidade diaconal, uma comunidade que procura servir no intuito de cuidar dos irmãos. Versículo 6, então, vamos aí acompanhando. Nós vamos perceber aqui que no versículo de número 6, quando Paulo fala, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participando de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Então veja que Paulo aqui está falando, obviamente, daqueles que instruem. E automaticamente aqueles que instruem dentro da comunidade são os líderes. Essa é a tendência. Líderes que instruem, líderes que são chamados para realmente, e têm essa responsabilidade de ensinar,
trazer conhecimento à comunidade. E é interessante que lá em Atos capítulo 6, vamos ler, do versículo 1 até o versículo 4, a gente vai ver que é uma responsabilidade muito grande, né, para aqueles que de fato ensinam, aqueles que instruem. Veja só, Atos capítulo de número 6, versículo de número 1 até o 4, depois você volta de novo a esse texto. Vamos ver aqui esse ponto que é importante, porque Paulo ele quer trabalhar, né, justamente a importância de nós nos preocuparmos com aqueles que realmente ministram, com aqueles que realmente instruem, ou, na verdade, com os ministros de Deus, com os obreiros que são levantados pelo próprio Deus para servir numa comunidade. Então, dentro desse Atos 6, a gente vê que os próprios discípulos, quando foram levantados, eles entenderam que eles tinham algumas responsabilidades. E aqui ele vai estar trabalhando essas responsabilidades e que são importantíssimas para o desenvolvimento saudável de uma comunidade. Veja só, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, olha a responsabilidade, nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Então, qual era a responsabilidade dos líderes aqui da igreja primitiva, segundo esse texto? Eles são responsáveis pela oração e pelo ensino da palavra de Deus. Não que eles não devam fazer outras coisas, mas a prioridade deles tem que ser essa. Por isso que aqui a gente vê que está tendo um problema nessa comunidade, a gente vê que viúvas estão sendo deixadas de ser servidas, de serem cuidadas, e a gente percebe que os discípulos entendem que não cabe a eles exercer essa função de cuidar, mas cabe a quem? A outros irmãos fazerem isso, e eles vão se comprometer em estudar, em orar, em instruir, em ensinar o povo. Essa é a responsabilidade que eles têm. Por causa disso, nós vemos, volta agora lá para o texto, que Paulo, então, aqui em Gálatas, capítulo de número 6, a partir do versículo 6, a gente vê claramente, então, a preocupação do apóstolo Paulo com relação àqueles que instruem. E veja que aqui ele fala com relação a quem instrui e quem está sendo instruído. E aqui a obrigação de quem está sendo instruído é o quê? Compartilhar, vamos ler aí? Faça participando de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Então perceba que quem é instruído deve o quê? Fazer participando de todas as coisas boas quem o instruiu. Então Paulo ele está preocupado literalmente com quem? Com aqueles que instruem, com aqueles que realmente exercem essa função de liderança, com os obreiros, com os ministros de Deus, que fielmente cumprem com essa responsabilidade. E é importante nós entendermos isso, né? Até porque, infelizmente, dentro da comunidade, na época do apóstolo Paulo, essa era uma das áreas que estavam sendo negligenciadas. O apóstolo Paulo trata a respeito disso por quê? Porque exatamente existiam ministros de Deus que eram fiéis ao Senhor no ensino da sua palavra, que estavam sendo esquecidos. Não estavam sendo sustentados por aqueles que estavam sendo instruídos. E Paulo, então, trabalha essa questão, mostrando a importância que aquele que ensina tem dentro de uma comunidade e a responsabilidade daqueles que são instruídos de também ajudar aqueles que instruem. No sentido de quê? De suprir as suas necessidades, no sentido de ajudar, né, nessa caminhada, até porque, às vezes, as pessoas, dentro do contexto de igreja, têm uma perspectiva equivocada de líderes, né? Imagina que o líder não tem problema, o líder não sofre, né? O líder não tem debilidades, o líder também não tem angústias. Tem muita gente assim. Eu já conversei com irmãos de igreja que falaram assim: pastor, você não tem problema, né?
É óbvio que um não tem mesmo, tem vários, né? Não é um só, mas tem vários problemas. E as pessoas têm esse pensamento acerca de líderes. Pensam que nós somos aqueles seres super espirituais, né? Todo-poderosos, né? Que não passa problema, que não tem debilidade, que não sofre, que não chora, que não tem angústia. Mas, para falar a verdade, a gente tem todos esses problemas que cada um de nós temos aqui também como igreja. Líder também sofre, líder também tem angústia, líder também tem debilidades, líder também fica ruim, fica enfermo, fica doente. Líder muitas vezes também ficam desencorajados, desanimados. E Paulo, então, procura trabalhar essa questão para quê? Para que realmente a igreja se preocupe com os seus líderes. E é muito interessante que nessa questão de se preocupar com líderes, nós temos que tomar muito cuidado acerca de dois extremos que nós devemos evitar. Primeiro, infelizmente, existe a ganância por parte do obreiro. Infelizmente, existem ministros de Deus que fazem do ministério, do ensino da palavra, que é um meio de enriquecimento. Tem líderes assim. Tem líderes que realmente utilizam isso, só pelo fator de eles serem líderes, só pelo fator de eles trazerem a palavra, ensinarem, eles querem se enriquecer por meio dessa ação. A gente percebe que o propósito principal deles não é cuidar de ovelhas, mas é cuidar de si mesmo. Tudo que eles puderem fazer para poder obter tudo que eles querem, eles vão fazer. E por causa dessa ação, nós vemos que as pessoas hoje têm até um pensamento ruim com relação a líderes. Para você ver que uma das classes mais desacreditadas na sociedade, qual é a classe que você acha que está desacreditada dentro da sociedade? Além de políticos, né, governantes, que a gente já está cansado de ver as ações dele, mas uma das classes que estão sendo discriminadas nesse sentido é a classe de pastores. Porque está cheio de pastor fazendo coisas que não convém. Está cheio de pastor envolvido com coisa ilícita. Está cheio de pastor que querem extorquir as ovelhas. Querem sugar tudo que podem das suas ovelhas. E esse é um problema grave dentro de uma comunidade, nesse sentido. Então o apóstolo Paulo fala que nós temos que tomar cuidado com esses dois extremos. E deve ser evitado. Primeiro, a ganância por parte do obreiro. Então, infelizmente, vai existir obreiros que vão se utilizar dessa posição, vão se utilizar do fato deles ensinarem a palavra para extorquir, para tirar dinheiro mesmo, para se enriquecer, para buscar, né, aquilo que satisfaça a eles mesmos. E então, vamos ler aqui, 2 Coríntios 12, 14, é muito interessante a gente ler esses textos, vamos ler. Olha aí, 2 Coríntios, depois a gente vai voltar para esse texto, 2 Coríntios 12, versículo 14. Olha a ação do apóstolo Paulo com relação a isso. Ele é um exemplo, é uma referência. Veja só, a preocupação do apóstolo não está na questão daquilo que a ovelha poderia fazer por ele, mas ele está preocupado em cuidar, de ser um exemplo. Olha só, 12 e 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado. Aqui na questão de não ser pesado aqui, é que ele não ia, obviamente, ficar sendo mantido pela comunidade, pela igreja. A preocupação do apóstolo não é essa, não é que a igreja se preocupe com ele nesse sentido. Então ele não quer se tornar pesado, ele já vai com essa finalidade. Então veja, ele não está pensando no dinheiro, ele não está pensando em se enriquecer, apesar da igreja ser uma igreja abastada nesse sentido, mas ele não está preocupado. E aí ele continua, eu não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens. Está prestando atenção? Ele não está preocupado com aquilo que o membro tem, com o que a ovelha tem. Infelizmente, tem muitos líderes que estão preocupados. Eles já ficam de olho em quem tem posses, em quem é rico, para poder se aproximar, para poder criar uma amizade, justamente porque ele tem outras intenções por meio dessa aproximação. E aí ele fala então, né, que ele não vou atrás dos vossos bens, mas procura a vós outros, que ele está preocupado com eles. Não deve os filhos entesourar para os pais, e os pais para os filhos. Então veja que o apóstolo Paulo não está preocupado com a riqueza das ovelhas,
não está preocupado com os bens que ele tem e muito menos está preocupado em usar essas ovelhas para beneficiar ele mesmo. Não, ele está preocupado com as ovelhas, no sentido de cuidar. Por isso que ele nem quer ser mantido nesse sentido. Ele quer realmente se afastar nesse sentido para que as pessoas não venham ter esse pensamento. Isso para mostrar que dentro da comunidade já existia líderes assim. Atos 20 e 33, vamos lá. Livro de Atos 20, versículo 33, fala assim: de ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Está vendo o que Paulo está falando? Você não deve cobiçar nada de ninguém. E Paulo trabalha dessa forma. Na verdade, você não vai ver Paulo chegando numa comunidade e falar assim, eu fico aí, eu ensino a palavra, mas se você me der tanto, se o meu salário foi tanto. Infelizmente, está cheio de líderes assim mesmo. Eles só mudam de igreja, só vão para a igreja se aquela igreja oferecer certas regalias para ele. Caso contrário, ele não vai. Tem líderes que vão pregar em outra igreja que se você não der oferta, ele não prega. É assim. E ainda coloca o valor que você tem que pagar, que se você não pagar, eles não vão. Isso, infelizmente, não é só líder, né? O Ministério de Louvor, principalmente, está cheio de pessoas que cobram 50 mil reais, 100 mil reais para poder ir tocar numa igreja. Quer dizer, veja que eles estão usando isso como um meio de ganhar dinheiro. Estão usando os meios da fé para poder promover-se para si mesmo, dessas bênçãos e se enriquecer por meio disso. E Paulo está deixando bem claro que nós não devemos cobiçar. Paulo está deixando bem claro, a minha preocupação não é o que vocês têm, não é os seus bens, não é o que vocês podem me oferecer, mas eu estou aqui para abençoar, estou aqui para ajudar, estou preocupado com vocês, com a vida espiritual de vocês. E é isso que nós devemos fazer. E Paulo, então, se preocupa com esse extremo. E aí, em 2 Coríntios 11, 28, olha só que vai falar também. 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Fala assim: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Você está vendo? E olha que se você ler esse texto aqui, vai falar sobre o sofrimento de Paulo. Tudo o que ele está passando. Tudo o que ele passou. Ele vai trabalhando várias coisas. Que ele se fadiga no trabalho, que ele faz vigílias, que ele está ali passando por fome, por sede. Mas ele está preocupado com os irmãos. Ele está preocupado com as igrejas. Mas não é com relação a que a igreja pague alguma coisa para ele ou receba algo da igreja, não. Ele está preocupado com vidas, com almas. Esse é o ponto. E olha, eu vou falar para você, desconfie daquele pastor que fica preocupado com o seu dízimo, viu? E as suas ofertas. Aquele que só fica preocupado, irmão, você dizimou? Ah, não dizimou não? Não está nem ofertando? Aí começa a cobrar você. Ele está preocupado só com o dinheiro. Ele não quer nem saber o porquê que você não está dizimando e ofertando. Não seria o certo chegar e perguntar, o que está acontecendo, irmão? Você está com algum problema financeiro? Não, ele já chega direto. Vi lá que você não dizimou, viu? Eu vi que você não ofertou também. Eu vi que você tem bastante tempo que você não faz isso. Ele está preocupado com o dinheiro, não está preocupado com o irmão. Nem perguntou se está passando algum problema, se está passando alguma necessidade, se aconteceu alguma coisa. Não, ele está preocupado com o dinheiro. É só isso que ele se preocupa, com essas coisas. E Paulo então fala, toma cuidado com esse extremo, que infelizmente está cheio de obreiro ganancioso. Está cheio de obreiro que só quer realmente ir se aproximar das ovelhas porque quer arrancar alguma coisa, quer se enriquecer, quer mudar de igreja porque aquela outra igreja pode oferecer muito mais coisa para ele, mas não está preocupado com a ovelha não. Não está preocupado com coisas espirituais não. Está preocupado com essas questões que envolvem dinheiro, riqueza. Aí agora nós temos um outro extremo. Infelizmente, por causa desse tipo de obreiro que só fica preocupado com dinheiro, aí o que acontece? Tem muita igreja, então, que por causa disso, negligencia essa ação do sustento do obreiro. Tem igreja que pensa que o obreiro não precisa de ajuda, não precisa de sustento. Aí tem igreja
que descuida nessa ação, dessa preocupação de ver o obreiro bem ali sustentado, para ele poder ter condições de poder realmente cuidar da igreja de uma forma saudável. Eu falo para vocês, assim, da minha perspectiva ministerial, eu não tenho problema com trabalho, inclusive eu trabalho. Né? Nunca tive problema com relação a isso. Todas as vezes que a igreja não pôde pagar, eu fui o primeiro a se levantar para ir trabalhar. E eu também não tenho aquele pensamento, a igreja está me devendo, então ela paga. Não. Né? Eu já abri muitas vezes mão daquilo que a igreja me devia como salário. Mas por entender, eu não vou sobrecarregar a igreja. Se eu posso, eu dou graças a Deus que Deus abriu uma porta de trabalho para mim poder trabalhar, para mim poder sustentar nesse ponto. E eu sou grato a Deus. Mas nós precisamos entender que não é errado o obreiro ter seu sustento. Não é errado a igreja se preocupar nessa perspectiva. Lembre-se, irmãos, o obreiro realmente assim, o ideal, ele deve ser integral, para que ele tenha tempo, de fato, para servir a igreja, cuidar da igreja. E a gente sabe que quando a gente vai trabalhar, é aquela coisa, você trabalha, você já sabe como você chega na sua casa depois do trabalho, não é? Você já chega o pó da rabiola, né? Está para lá de Bagdá já. A mente já está cansada. Imagina você depois ainda ter que fazer estudo, trazer ensinamento, preparar a mensagem. Não é fácil. Não é fácil. Mas a gente se submete por causa da realidade. A gente sabe que é isso. Mas veja só que o apóstolo Paulo, ele traz aqui alguns ensinamentos com relação a isso. Primeiro, vamos lá. 1 Timóteo 5,17. Olha só que o apóstolo Paulo fala aqui com relação a isso. Veja a preocupação do apóstolo. 1 Timóteo 5,17 fala assim. Vamos ler. 5,17. Deve ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Aí é importante, ó, que presidem bem, que são fiéis, né? Que são realmente pessoas piedosas, que vivem essa vida realmente com Deus. Não é qualquer líder, não. Tem líder que realmente não merece ganhar nada mesmo, não. Porque não se esforça, né? Não se dedica a ensinamento, né? Não se alimenta, não se prepara, não faz nada. Ele está achando que ele vai chegar na igreja e vai começar a ministrar uma coisa. Inclusive, isso era até um pensamento que eu tinha no início da minha conversão, né? Que eu lia um texto que falava assim, abre a tua boca e te encherei. Aí pensava que era só chegar na igreja que o Espírito Santo ia começar a falar por mim. Mas ele ia falar o quê por mim se eu não tenho nada? Né? Se eu não tenho nada dentro de mim. O que eu ia falar? O que eu ia falar se eu não estudo, se eu não me preparo? Vou falar o quê? É só ficar enchendo linguiça aqui na igreja. É só ficar enrolando. Mas não tem mensagem nenhuma. E aí é interessante, né? Que a gente vê ó, que Paulo está falando claro, que essas pessoas que se dedicam devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ou seja, eles precisam realmente ser sustentados, cuidado pela igreja, nesse sentido. Afinal de contas, eles estão cuidando do nosso bem espiritual, da nossa vida espiritual. E a gente precisa realmente se preocupar com eles nesse sentido. E é por isso, então, que Paulo ele ainda vai prosseguir mais ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Volta aí. Volta, né? Que está antes de Timóteo. Volta. Veja só. 1 de Tessalonicenses, capítulo 5. Olha o que fala aí, versículo 12 e 13. Olha a preocupação do apóstolo Paulo com relação aos líderes. Ele fala aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros. Está vendo o que ele está falando? Cuide do seu líder. Se preocupe com ele.
Faça de tudo para ele poder realmente ter condições de poder exercer essa função com excelência, com temor, com dedicação. Cuide deles. É isso que ele está falando. Então a gente vê que o apóstolo Paulo está preocupado literalmente com esses irmãos. Ele está preocupado com lideranças. E ele quer realmente que a gente tenha esse cuidado. Eu costumo dizer que líderes não têm folga. Não tem folga. Porque até o dia da folga não é folga. Para líder. Eu lembro que uma vez eu estava voltando de Cona, já estava cansado, já era mais de meia-noite. Eu estava chegando 1h em casa já. Porque vim lá de Cona para cá, para Suzuka. E aí quando eu cheguei em casa, abri a porta, aí veio o telefonema. Pastor, fulano morreu. Tive que voltar na mesma hora. Na mesma hora. Você já imaginou? Você está cansado, já pronto, eu já estava sonhando até com a cama. Nem sei se ia tomar banho aquele dia, mas eu estava já sonhando com a cama já. Os olhinhos fechando já. Ele fala, banho deixa para amanhã de manhã. Aí eu sei que quando eu pisei, abri a porta, vem o telefonema. Fala, fulano morreu, pastor. Eu falei, misericórdia. Aí tive que voltar. E quem disse que dormiu? Aí vai para o hospital. Vai preparar o negócio lá para liberar corpo. Porque a pessoa não sabia. É realmente assim como tinha que fazer. Graças a Deus naquela época ainda tinha já, porque eu já tinha passado pelo enterro do meu pai, mais ou menos eu sabia o que tinha que ser feito. E vai lá preparar. Vai lá buscar as pessoas para poder orientar no processo de qual é o local que vai velar, aonde pode velar, né, tipo de caixão, e vai um monte de coisa, você imaginar. E aí tem que comprar gelo para manter o corpo lá, porque era de madrugada, então você vai ser enterrado no outro dia. A melhor, nem no outro dia, porque no outro dia ia ser velado para ser no outro dia. Depois de 2 dias só que ele ia ser queimado, porque não tinha dia no dia seguinte para fazer a queimação. E aí a gente vai pegar lá o corpo. Aí fala assim, vamos levar para onde? Aí como eles quiseram alugar um local, levamos lá para um local lá que ia ser velado. Já tinha uma salinha, só que tinha que ficar alguém lá. Imagina quem queria ficar no corpo ali, estendido no tatame. Quem? Com gelo aqui, em cima. Aí você imagina, o lugar já era meio sinistro, né? Já era meio quietinho, escuro. Você fica num quarto, meia luz, que não podia ficar com toda a luz ligada, porque já tinha passado o horário. Aí tinha que ficar lá. Aí eu falei, quem que fica? Ninguém queria ficar, fica eu. Não ficou ninguém, ficou eu. Tinha que ficar fazendo companhia pro corpo, né? E tá lá. E aí eu falo para vocês, sabe que hora que eu fui dormir, irmãos? Eu fiquei para quase 24 horas. Eu fui dar uma cochiladinha quando amanheceu. Mas mesmo assim não deu para dar cochilada. Não está na sua casa. Você não fica à vontade. E já estava mais de 24 horas fedendo. Né, já incomodado, já com toda aquela situação, porque realmente você não tem como fazer do jeito que você quer, tem que ir se adaptando. E aí à noite ainda, para piorar, ainda tinha que preparar a mensagem para o culto fúnebre. Aí você já vai imaginando a cabeça onde já está. Já morreu a pessoa que é seu amigo, seu irmão na fé. Aí você já tem que preparar uma mensagem para a noite, que a coisa está... E era a minha primeira vez que eu ia fazer culto fúnebre. Era a minha primeira vez. Eu até pedi para o pastor fazer, mas o pastor estava com compromisso, não podia ir fazer. Eu tinha que fazer. Aí só foi a graça de Deus. Porque quando eu cheguei na frente lá, olhei para ele, e esse irmão já vinha acompanhando faz tempo, que ele tinha câncer. E eu vi ele definhando pouco a pouco até ele realmente morrer. Então não foi muito fácil, não. E é assim. O líder tem que estar preparado para tudo. Ele pode estar bem agora, se alegrando com uma festa, com um casamento, com o nascimento de alguém. Aí daqui a pouco, pum, já tem que ficar triste porque morreu fulano, Beltrano. E é assim, não tem folga. É 24 horas, essa é a grande verdade, 24 horas. Porque é inevitável. Aconteceu um problema na igreja, quem que as pessoas vão ligar? É para o líder. Não importa. Por isso que eu entendi a missionária Massai. A missionária Massai está lá na glória com o Senhor.
Mas eu lembro que quando eu passava problema nisso da minha conversão com a minha mãe, e aí minha mãe ficava endemoniada, eu não sabia como lidar com o demônio, ficava meio que apavorado, né? 3h30 da manhã, quem que eu chamava? Missionária Maçã. Eu falei, missionário, minha mãe está ruim. E a missionária com a boa vontade, com aquela voz meio com sono, né? Ela falava para ele assim, irmãos, ora você, né? Exerça a sua fé. Expulsa em nome de Jesus. Eu falei, mas eu nem sei o que é expulsar em nome de Jesus. Expulsar como? Ele falou, não, missionário, só tem que vir aqui. Eu falei, não, você vai exercer a fé agora. Fica aí, ora aí. Começa a orar junto comigo. Eu começava a orar. Mas eu tinha um medo tão grande, que eu não queria orar. Ficava apavorado. E ficava perturbando. Aí fiquei, depois que eu comecei a entrar para o ministério, eu comecei a ver. Realmente não é brincadeira, não. Ser líder. Não é brincadeira, é responsabilidade muito grande. É um compromisso muito grande. Por isso Paulo, ele tem essa preocupação da gente cuidar daqueles que cuidam de nós. Que se preocupam por nós. Que está a todo momento tentando nos ajudar a nos encaminhar nessa caminhada com Deus. E está preocupado. E é por isso que ele trabalha esses dois extremos, o cuidado que a gente tem que tomar com relação a esses dois extremos. Primeiro, infelizmente tem mesmo o líder ganancioso. Mas uma coisa é certa, ele vai dar conta diante de Deus, pelas coisas que está fazendo. E segundo, existe o extremo de que tem igreja também que não se preocupa com o líder. E a gente precisa se preocupar, porque eles realmente trabalham, se afadigam nesse sentido. Óbvio, líderes que são fiéis. E aí ele continua, vamos lá, volta para Gálatas. O segundo ensinamento que ele traz aí, além desse, de como nós podemos ser essa comunidade diaconal, e aí ele trabalha essa questão do cuidado com relação ao líder. A segunda coisa é que esse ensinamento aqui, que o apóstolo Paulo está nos ensinando, nos oferece que um princípio, ou seja, princípio da semeadura e da colheita. Versículo 7. Não vos enganei, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele o quê? Ceifará. Veja que aqui nós percebemos que esse versículo vai mostrar, né, que o apóstolo Paulo ainda ele está tratando essa questão do sustento, né, e também do cuidado dos obreiros. Obviamente, esses que são fiéis à palavra de Deus, né? E ele fala que deixar de investir no sustento daqueles que se afadigam na palavra é, de fato, sonegar a semente da vida a esse solo que produz bênção para nós, bênçãos espirituais. E de acordo aqui com Calvino, a gente vê que essa passagem, ela contém evidência de que o costume de menosprezar os obreiros fiéis não surgiu em nossos dias. Isso já acontecia desde lá, desde o início da igreja. Mas entenda uma coisa, mas esse menosprezo não ficará impune. Porque é isso que o texto fala no início. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Ou seja, nós precisamos entender, irmãos, que quando Deus propõe algo, ensina algo para nós como filhos amados do Senhor, nós precisamos que obedecer e colocar em prática essas verdades. Deixar de desobedecer, deixar de colocar em prática, negligenciar verdades tão importantes que têm o intuito de abençoar vidas. Isso leva automaticamente a gente a sofrer o quê? Consequência por causa dessa ação. É como se a gente estivesse indo contra esse Deus, que está ministrando coisas para que nós viemos a fazer e nós não fazemos. Nós não damos valor, nós não damos importância para isso. E deixamos de lado essas questões. Não estamos nem aí. É como se aquilo que Deus falou não importa, não interessa. Isso é menosprezar o que Deus está falando. É nessa perspectiva que Paulo está falando, de Deus não se zomba. Não vos enganei. Ou seja, não deixe que essas coisas enganem você. Não fica pensando que isso é natural, normal. Não é. Não é. Deus ele se preocupa, não só com líderes, mas também com toda a comunidade, com as suas ovelhas. E Ele quer que a gente cuide. E é por isso, então, que Ele fala nesse princípio da semeadura. Ele deixa bem claro que aquilo que nós, o quê?
semearmos, nós vamos o quê? Colher. É inevitável. Você só vai colher aquilo que você semeia. E não tem como você fugir dessa regra. Em tudo que envolve a nossa vida, seja nos seus relacionamentos, seja nas suas decisões interpessoais, seja no teu trabalho, seja no seu lar, seja dentro da igreja, não interessa. O que você semear, você pode ter certeza que você vai colher. Esse é o problema. E baseado nisso, então, nós temos que pensar, o que eu e você estamos semeando? Quais são as coisas que têm nos levado a semear certas coisas na nossa vida? Seja na igreja, seja no seu lar, seja como família, seja no teu trabalho, seja onde for. O que você está semeando? Porque você tem que ter na sua mente que é justamente isso que você está semeando que vai produzir uma colheita. E essa colheita vai ser exatamente aquilo que você semear. Por isso que nós precisamos tomar esse cuidado, como essa comunidade diaconal. Infelizmente, isso a gente vê muito, né, nos períodos de orações que nós fazemos. Muita gente fala assim, pastor, olha pela minha vida espiritual. A pergunta é, o que está acontecendo com a sua vida espiritual? Essa é a primeira coisa. Ah, pastor, eu estou desanimado. Ah, pastor, eu não estou sentindo mais nada. Ah, pastor, parece que eu não sinto mais a presença, a alegria de Deus. Mas sabe o que você deveria avaliar nessa questão de você pedir esse tipo de oração? Você devia olhar o que você está semeando com relação à sua vida espiritual. Fazer uma análise, saber o porquê que você está desanimado. Por que você não tem mais alegria? Por que você não quer vir mais para a igreja? Você tem que olhar o que você está semeando na vida espiritual. Será que você está semeando algo na sua vida espiritual? Será que realmente Deus é uma prioridade? Deus é importante? Você realmente, na prática, você mostra essa importância? Porque, por exemplo, como é que eu quero que alguém ore pela vida espiritual? Como eu já falei, se eu não oro, se eu não leio, se eu não estudo a palavra, se eu não busco a comunhão com a igreja, se eu não venho para a igreja, se eu não me envolvo com nada, como é que eu quero ter vida espiritual assim? Como? De que maneira? Você percebe que então o problema não está na questão da oração, mas sim está o quê? Na pessoa mesmo. É no que ela está semeando, no dia a dia dela. Como é que eu quero ouvir a voz de Deus se eu nem li a Bíblia? Como é que eu quero ter intimidade com Ele se eu não oro? Como é que eu quero que Deus fale coisa ao meu coração se eu não tenho tempo para essas coisas? Como eu quero ter alegria para louvar, de estar na igreja, se outras coisas tomam conta do meu coração? E eu, em vez de ficar semeando coisas espirituais, estou semeando coisas da vida, que envolve esse sistema. Ainda quero ter vida espiritual. Como você vai ter vida espiritual assim? Então, Paulo está falando claramente esse princípio. Ele está deixando claro que o princípio da semeadura, ela é real, é verdadeiro. O que você semear, você vai colher. Terceira coisa, ele vai falar então sobre essas duas semeaduras e essas duas colheitas, que fala o versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Olha só, irmãos, vamos ver o que é. Veja aqui que ele já está trazendo um resultado de semeadura. Ele está falando aqui o primeiro. Quem semeia para a sua própria carne, da carne vai colher o quê? Corrupção. Está colhendo coisa espiritual aqui? Está colhendo vida eterna? Não, é corrupção. Você está percebendo aqui que o problema está no que nós estamos semeando? Percebe isso? Percebe o porquê que talvez a minha vida e a sua está um caos, está um problema nessa questão espiritual? É porque você não está semeando no espírito, está semeando na carne. E semear na carne é aquele problema que nós falamos lá das obras da carne, que vai envolver você no quê? Nos pecados sexuais, pecados religiosos, pecados interpessoais, de relacionamento, né? Pecados relacionados a você mesmo. Vai te envolver em tudo isso. Aí a pergunta é,
é as obras da carne que você está semeando. Por isso, olha o que você está colhendo. Só está colhendo corrupção, problema. Nesse sentido. Então ele fala, quem semeia para a carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Percebe o princípio? Se eu semear no Espírito para o Espírito, eu vou colher vida eterna. Consegue entender que agora, se eu quero ter uma vida espiritual saudável, se eu quero realmente ter essa vida com Deus, eu preciso semear onde? No Espírito. E eu vou explicar para vocês o que é semear na carne e o que é semear no Espírito. Semear aqui para a própria carne significa buscar a satisfação das necessidades desta vida, sem nenhuma consideração para a vida futura. Esse é semear para a carne. Semear para o Espírito significa buscar os valores da vida que permanecem, ou seja, que são eternos, que são as coisas espirituais. Isso é semear para o Espírito, que Paulo está falando. E isso produz o quê? Vida eterna. Eu vou só ler um texto por causa do tempo, Colossenses 3, de 1 a 17, depois se quiser ler, Filipenses 3, de 12 a 21. Olha só, Colossenses 3, de 1 a 17, olha só o que ele vai falar aqui. Eu vou ler aqui, você vai acompanhando. Colossenses, capítulo 3, de 1 a 17, fala assim, ó. Veja só. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, o que ele orienta aí? Se você é um cristão, buscar as coisas do alto, ou seja, coisas espirituais. É isso que ele está falando. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Quando fala coisa do alto aqui, não está falando para você buscar o céu, a estrela, né? Não está falando para você contemplar o que você está olhando para cima, não é isso que ele está falando, é coisas espirituais. Aí ele fala, não só busque isso, mas fala o quê? Pensar nas coisas lá do alto. Está vendo que ele está trabalhando a questão da mente? Aonde os teus olhos estão postos e aonde a sua mente está. Ele está trabalhando isso. Os teus olhos estão contemplando coisas espirituais, estão contemplando coisas carnais, terrenas. O que você pensa, a sua mente está ocupada com o quê? Com coisas espirituais ou com coisas dessa vida? Porque é inevitável. Lembra que a gente falou com relação a isso? Que uma pessoa para agir, fazer uma coisa, ela precisa pensar primeiro. Aquilo tem que estar impregnado. Ninguém faz algo sem pensar. Ninguém. Então nós precisamos tomar cuidado, e Paulo se preocupa com essa questão. Se eu sou um cristão, eu busco coisas do alto. Se eu sou um cristão, eu penso nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. E aí ele fala, porque morreste, por isso que a gente faz isso. Nós morremos e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestou, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí ele continua, lembrando que tudo isso aqui está relacionado também às obras da carne, que a gente leu em Galatas 5. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Em outras palavras, Paulo está falando, faça morrer as obras da carne em você. Porque se você alimentar as obras da carne, pode ter certeza que vai te levar à corrupção. É consequência do que você está plantando. Aí fala, 6, por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também noutro tempo, quando viveis nela. Quer dizer, antes de você ser cristão, você fazer isso. Isso era natural, mas agora você é cristão. A sua vida mudou. Seu estilo de vida é outro. Agora, porém, desposai, ou seja, tire igualmente tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos e vos revestiste do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver nem grego nem judeu, circunciso nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. E aí vai no 12, revestivo, pois, como eleitos de Deus. Aí sim, esse fruto do amor e as suas virtudes. E aí fala, revestivos como eleitos de Deus, santos, amados, eternos, afetos de misericórdia,
de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Está vendo aí? Aonde você tem que semear? No Espírito. Né? E aí fala, suportais uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoa, assim também vos perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E aí ele vai. Seja a palavra de Cristo hábita em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e seis agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Você percebe aonde nós temos que semear? O que devemos semear? E aí você vai colher vida eterna ao fazer isso. E aí ele prossegue, irmãos, nessa questão de que esses termos que esse versículo fala sobre corrupção e vida eterna, nós devemos entender em um sentido duplo, ou seja, de qualidade e quantidade, ou seja, qualitativo e quantitativo. E eu vou explicar. Do ponto de vista de quantidade, ou seja, quantitativo, os dois são parecidos. Porque tanto corrupção como vida eterna vão durar para sempre. Vão durar eternamente. É para sempre que vão durar. Aí é óbvio. Para quem estão em Cristo, vida eterna. Eternamente. Para quem está longe de Cristo, corrupção eterna. Destruição eterna. Eternamente. Esse é o sentido. Agora veja. No ponto agora qualitativo, e aqui a gente vai perceber algo bem interessante, né? Que essas duas expressões compõem um forte contraste. E a gente vê, ó, o que semeia para a carne. O texto vai falar bem claro, em Daniel 12:2, serão levantados para a vergonha e a condenação eterna. Sua morada será o que? Nas trevas exteriores, que está lá em Mateus 8, de 11 a 12. Agora, entretanto, aqueles que semeiam para o Espírito, lá em Daniel 12:3, está falando que semeiam para o Espírito, resplandecerão como a luz do firmamento e como as estrelas eternas. Então, nós vamos observando aqui que em termos de quantidade, tanto corrupção e a vida eterna são eternos. Mas em termos de qualidade, existe problema. Quem vive na corrupção, o final, né, que vai ter sobre eles e a qualidade que eles terão vai ser exatamente isso. Se você vive na corrupção, você pode ter certeza que ele está falando que vocês serão levantados para a vergonha e a condenação eterna. E nós vamos morar o quê? Em trevas exteriores. Ou seja, nós vamos ser lançados literalmente num lago de fogo, né, que é o inferno. Mas aqueles que amam e semeiam por Espírito, a Bíblia fala, onde você vai morar, novos céus, nova terra, você vai ter um corpo glorificado, você vai resplandecer como luz no firmamento, você vai ser como as estrelas eternas. Então a qualidade é outra para quem vive no Espírito. Por isso que nós temos que tomar cuidado com a semeadura e a colheita. O que nós semeamos e o que nós estamos colhendo. É isso que Paulo está trabalhando. E aí veja, 4, o princípio da semeadura e da colheita nos traz uma promessa. E aí você vai ver qual que é essa promessa. Versículo 9, a parte A, volta lá. Versículo 9, de Gálatas 6. Veja a promessa aí, ó. 9, a parte A do versículo. O que fala? E não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Essa aqui é a promessa. A promessa de que realmente a semeadura muitas vezes é feita aqui, com lágrimas. Principalmente para aqueles que semeiam no Espírito. Mas a colheita, ela é certa, ela é segura, ela é jubilosa. E aí a gente vai perceber que lá em Salmo de número 126,
versículos 5 e 6, fala assim. Vamos abrir, só para vocês entenderem isso. 126, 5 e 6. 126, perdão. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Nesse texto aqui a gente vê claramente que Deus está falando que Ele vai cumprir com essa promessa. Quem semeia, com certeza colherá. E o mais importante é entender o que nós estamos semeando, para a gente poder já ter essa certeza do que nós vamos colher. E por que isso é certo, irmãos? Porque quem promete é Deus. Lá em Jeremias 1,12, eu vou estar lendo aqui por causa do tempo. Jeremias 1,12 tem um texto que a gente cita bastante, talvez, bom, é bem conhecido. Fala assim: disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, Deus tem compromisso com a sua palavra. Se Ele falou, Ele cumpre. Literalmente Ele cumpre. E lá em Salmo 145, 13, Ele vai falar isso aqui. Salmo de número 145, versículo 13. Olha o que fala. O teu reino é de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. Aí continua aí, ó. O Senhor é o quê? Fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ele é fiel. Nesse sentido, ele está falando que ele é cumpridor daquilo que ele fala. Que você pode descansar que aquilo que ele falou, ele vai cumprir. Por isso que essa promessa ela é certa, é segura, ela é jubilosa justamente porque quem está prometendo é Deus. E se Ele está prometendo, você pode ter certeza que Ele vai cumprir. Agora o 5, quinta coisa que nós vamos ver. No entanto, por trás desta promessa esconde-se um perigo. Vamos ver qual que é o perigo? Volta aí, Gálatas 6. Vamos ver qual é o perigo que nós corremos. O perigo está aqui, irmãos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso aqui. Veja só. Gálatas 6, versículo 9, a primeira parte. E depois lá na última. Bom, vamos ler tudo. Fala assim, 9. E não nos cansemos de fazer o bem. O que ele está falando? Que nós não cansemos. Isso quer dizer que a gente vai cansar. Certo? E aí na última parte. Se não desfalecemos. Sabe o que significa isso aqui? Qual é o perigo que está por trás dessa promessa? De que Deus vai cumprir? É o perigo, irmão, de nós nos cansarmos na obra e da obra. Você sabia que o resultado da carne, quando você produz obras da carne, o resultado ele é imediato, não é? Pode ver, o resultado é imediato. Vai roubar, você já tem já na sua mão, já que você roubou. Ofende alguém, você não queria ofender? Para maltratar a pessoa, você já recebeu já o resultado. É imediato. Agride, isso que você queria fazer, não era bater na pessoa para a pessoa sofrer? Já recebeu o resultado. É imediato. Não é? Vai satisfazer seus desejos carnais. Na prostituição, na pornografia, qualquer coisa. Você já fez, já recebeu o resultado, é imediato. Agora, vai semear no espírito para você ver se o resultado é imediato. Não é imediato. E por não ser imediato, o que acontece? Nós começamos a nos queixar, começamos a murmurar, e por causa disso, nós começamos então a criticar Deus, porque aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós esperamos não acontece, a princípio. Por exemplo, se semear no espírito, a Bíblia fala que você tem que perdoar. Perdoar é fácil? Talvez perdoar quem você ama é fácil.
Mas e perdoar aquele que você não ama? É simples assim? Perdoar? E se a pessoa te falhou já 3, 4, 5 vezes com você? É fácil? É imediato? Não, eu perdoo. Já é a 1000ª vez que você falha comigo. Eu vou perdoar você. Você perdoa assim facilmente? Não. E amar as pessoas? É imediato o resultado, amar as pessoas? Você consegue amar aqueles que não te amam? Aqueles que perseguem você? Você consegue fazer bem? Você consegue suportar pessoas, como o texto fala nas Escrituras, que nós devemos suportar uns aos outros em amor ainda? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. A pessoa aprontou com você, pisa no teu pé, faz coisa que não te agrada, aí você consegue? É fácil? Não é. Não é fácil. Não é fácil muitas vezes aplicarmos essas verdades na nossa caminhada. É por isso que isso traz o quê? Cansaço. Tem gente que está cansado da obra de Deus. E olha que a gente vê aqui que o cansaço não é com relação ao pecado, é o cansaço com relação a fazer o bem. Porque ele fala aí, ó, no versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem. E é exatamente isso, porque quando nós começamos a viver a vida com Deus, você começa a fazer o bem. Mas chega uma hora que você se cansa de fazer esse bem. E isso vai começar a acontecer quando você começar a fazer coisa para pessoas e as pessoas não forem gratas a você. Você faz o bem para a pessoa e a pessoa fala mal de você, mesmo você ajudando. É injusta com você. Denigre você. Apronta contra você. E aí você ainda tem que continuar fazendo. Isso cansa. E tem pessoas já esgotadas com relação a fazer o bem. Não querem fazer mais. Porque já estão tão cansadas de fazer, que elas querem fazer o quê? Desanimar. Parar com tudo. Quantos cristãos você não conhece que já chutou o pau da barraca? Quantos cristãos que você conhece que já nem estão mais na igreja? Pessoas que eu conheço que eram assim com Deus, firmes com Deus. E hoje estão largados na corrupção, na destruição, em tudo que você imaginar de errado. Mas se você for conversar com elas, você vai ver por que você chegou à situação. Está cansado de fazer o bem. Está cansado de servir esse Deus. Está cansado da obra. Está cansado de saber que por mais que faz, não recebe aquilo que desejava. Pelo contrário, recebe tudo que é contrário. As pessoas criticam, as pessoas murmuram. Você, por mais que faça o melhor, ninguém está satisfeito. Só falam mal, só denigrem você. E aí vai por aí vai. É isso que traz o cansaço. Então esse é um outro perigo que Paulo fala. Olha, por trás dessa promessa de que Deus está falando que é certeza, é garantido o que você vai receber. Se você semear para as coisas espirituais, semear para a coisa certa. Mas lembre-se também que existe esse terrível perigo por trás dessa promessa. O perigo de nós nos cansarmos. Porque o resultado da carne é isso aí, é imediato. Mas o resultado do Espírito nem sempre é imediato. E nem sempre é da maneira que queremos. E nem sempre será da maneira que nós esperamos. E nem sempre vai ser da forma como você deseja. Pois você cansa. E por último, ele vai falar no versículo 10, quando devemos ser essa comunidade diaconal? Ele fala, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Ou seja, Paulo vai trabalhar aqui a respeito de 3 verdades importantes que nós temos que entender a respeito desse tempo. Quando devemos ser uma comunidade diaconal? E aí a gente vai trabalhar então 3 coisas importantes. Primeiro, o tempo. Essa oportunidade que ele está falando aqui é o quê? É agora. É já. Não é você esperar o momento ideal, adequado para fazer. É agora, já. Sabe por que é já? Porque oportunidades nunca vão faltar para você fazer o bem. Nunca. Se a gente olhar ao nosso redor, você vai ver que já tem pessoas precisando de receber o bem. E você precisa estar apto já para fazer isso. Então nós devemos fazer o bem sempre que tivermos oportunidade. E a oportunidade é agora.
E nós não devemos ser, né, omissos como o sacerdote e o levita lá de Lucas 10, de 25 a 37, quando o próprio Jesus começa a trazer aquela mensagem sobre o bom samaritano, lembra? Daquele homem que foi pego pelo salteador e apanhou, ficou lá no chão estirado. Aí passa o levita de lado, vê lá, não faz nada. Aí passa o sacerdote também, vê, não faz nada. Quem que vai ajudar? O bom samaritano. Então, quando é tempo de nós realmente sermos essa comunidade diaconal, é agora. É em toda oportunidade. E oportunidade, como está cheia, não vai faltar. Porque o que não falta é gente com problemas. O que não falta é gente passando por necessidade. O que não falta, né, é essa demanda dentro da igreja, que é grande. Então, o tempo é já, é agora. Segunda coisa, o alcance, né, dessa ação. O que ele fala? Que nós devemos fazer o bem a todos. E não apenas a um grupo selecto. Nós não podemos, irmãos, não devemos deixar, né, que exista barreira entre nós, barreira de cultura, barreira étnica, né, barreira sociocultural, e vai por aí. Nós não podemos deixar que essas coisas nos impeçam de fazer o bem a todos. E é por isso que lá no livro de Tiago, capítulo 2, de 1 a 13, ele começa falando acerca disso, que nós devemos fazer acepção de pessoas. Porque, infelizmente, na época de Tiago, os irmãos da igreja, sabe o que eles faziam? Entrava um homem lá com anel no dedo, vestimenta bonita, eles olhavam e falavam assim, isso é rico. Aí o que eles faziam? Fulano, senta lá na primeira cadeira, porque é lugar de honra. Aí chegava um pobre lá, na igreja, aonde que ele mandava sentar? Senta no chão, senta lá no fundo. Então, o que Paulo está falando? Que a igreja como comunidade diaconal jamais pode servir apenas a um grupo, tem que servir a todos. Não interessa se é pobre, se é rico, se é negro, se é branco, se é japonês, se é peruano, boliviano, não interessa. Porque Deus não faz exceção de ninguém. E a gente deve tratar todos da mesma forma. E por último, a prioridade. Ele vai falar que devemos fazer o bem, né? Mas a prioridade é assistir o da família da fé. Não é isso que o texto fala? Mas eu quero aqui colocar uma ordem de prioridades, que é lógica, racional. Nós devemos, irmãos, dentro de uma comunidade, primeiro, as primeiras pessoas que nós devemos ajudar são os da casa. É a sua família. Porque lá em 1 Timóteo 5,8 fala que aqueles que não sabem cuidar bem do seu lar, não tem como cuidar das coisas de Deus. Então o seu lar é importante. Priorize a sua família. Não existe a ideia de você quer servir na igreja, quer servir os outros, mas não serve a sua família. Porque o seu filho precisa de você, a sua filha precisa de você, a sua esposa precisa de você, o seu esposo precisa de você. Priorize a sua família. Família é importante. Tem gente que está perdendo a família por causa da obra. Tem gente que está perdendo a família por causa de outras pessoas. Isso é incoerente. Tem tempo os homens, mas não tem tempo a família. E Paulo orienta. Se você não sabe governar a sua casa, você não tem como governar as coisas de Deus. Sua família é importante. Segundo, a família da fé. Galatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. Também não tem coerência. Tem pessoas na igreja precisando de ajuda e você não ajuda. Mas aqueles que nem são da igreja, você ajuda. Não que não deva se ajudar, deve ser, mas existe uma ordem de prioridades. Aí depois dos da fé, o próximo de forma geral, qualquer pessoa. Qualquer um. Não interessa se é da igreja, se não é. Você deve ajudar. E por último, que é o mais difícil, os nossos inimigos. Esse aqui você queria já tirar da reta de prioridade, né? Não, esse aqui tem que ser o último dos últimos, talvez até ser esquecido. Porque eu não quero ajudar inimigo. É difícil, né? Mas eu lembro que a missionária uma vez falou para mim, a melhor coisa que você faz com o inimigo é se tornar amigo do seu inimigo. Ele falou, mas como assim? Porque se ele estiver próximo de você, você não tem como se safar de algum problema. Mas se ele estiver longe, você está perdido. Porque ele só vai maquinar o mal contra você.
mas próximo de você ele pode mudar. E não tem pessoas assim? Pessoas que a princípio era contra você, lutava contra você, mas depois que você começou a ter contato, comunhão, mudou. Hoje são bons amigos, não é assim? Então ganhe seu inimigo, se aproximando dele. E é o que Jesus fala. Se você não ama, né, o seu inimigo, então você não está produzindo o verdadeiro amor de Deus. Porque o amor de Deus, verdadeiro, é capaz de amar até o inimigo. Não adianta amar quem você ama. Não adianta fazer o bem a quem faz bem para você. Mas Jesus vai muito mais além. Fala assim, faça o bem àquele que te faz mal. Ora por aqueles que te perseguem. E abençoa os que te amaldiçoam. E aí então a gente vê essa ordem de prioridades. E que nós possamos, irmãos, como igreja diaconal, vivenciar todas essas verdades. Primeiro, cuide dos seus líderes. Preocupe-se com ele, né, nesse sentido. Segundo, lembre-se, não fique zombando de Deus. Não deixe se enganar. Se Deus está mandando você fazer uma coisa, faça. Obedeça. E lembre-se que tudo na vida segue o princípio da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Aí, terceiro, lembre-se da semeadura e da colheita. Se você semear para a carne, vai colher corrupção. Se você semear para o Espírito, vai colher vida eterna. Então escolha o que você quer para a sua vida. Quarto, lembre-se que o princípio da semeadura e da colheita nos mostra uma promessa. Qual a promessa? De que Deus vai cumprir com aquilo que nós semeamos. Se você semear, mesmo que esteja aí a princípio parecendo que está demorando, você vai colher. Não importa, porque Deus é fiel, Ele cumpre pela sua palavra e vela para cumpri-la. 5. Nesse propósito de cumprir a promessa, lembre-se, existe o perigo. Qual é o perigo? De você se cansar da obra e na obra. Porque nem é imediato os resultados quando nós semeamos para o Espírito. Demora. Então, por isso, nós nos cansamos. E por último, ordem de prioridade. Quando nós devemos ser essa comunidade? E ele deixa claro que com relação ao tempo, é já. Com relação ao câncer, tem que ser a todos. E com relação à prioridade, siga isso. Família, os da fé, que é da igreja, o próximo, de forma geral, é qualquer um, mesmo que não seja cristão, e por último, até os seus inimigos. E vivendo assim, nós vamos cumprir com essa comunidade diaconal. Que Deus nos abençoe nesse sentido e que o Senhor continue a ministrar essas verdades ao meu e teu coração. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer por tudo que o Senhor realmente está ministrando ao nosso coração nesta manhã. Peço a Ti para que isso que foi ensinado possa ser aplicado, vivenciado por nós no nosso dia a dia. E que o Senhor faça a Tua obra no nosso meio. Mova de uma forma sobrenatural e trabalhe sobre as nossas vidas e nos ajude a ser essa comunidade que serve com o intuito de cuidar dos irmãos. Por isso eu te louvo e te agradeço por tudo e peço as tuas bênçãos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu clamo e peço a ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.